Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um encontro aqui no Pro Conteúdo. Hoje nós vamos falar a respeito da relação de emprego. Saber quais são os requisitos para você ser considerado um empregado e, consequentemente, existir um contrato de trabalho. Mas antes disso, vamos saber a diferença entre relação de emprego e relação de trabalho. E o que diferencia a relação de emprego para a relação de trabalho é a ausência ou a presença dos requisitos do artigo 3º da CLT. Como assim? Na relação de emprego, eu tenho todos os requisitos lá do artigo 3º e que a gente já vai ver. Na relação de trabalho, a ausência de pelo menos um desses requisitos. E qual que é a consequência disso? Que na relação de trabalho não gera vínculo empregatício, como gera lá na relação de emprego. Fora esse errinho aí do final, deu para entender a diferença de relação de emprego para a relação de trabalho, né? Então agora a gente vai ver quais são os requisitos da relação de emprego. Aqueles requisitos que vai dar pra gente o vínculo empregatício. Uma maneira bem fácil da gente poder memorizar os requisitos da relação de emprego, lá do artigo 3º da CLT, é o famoso CHOP, que eu aprendi com um professor. Isso não tem como mais errar, porque você sempre vai lembrar CHOP. Opa, pera, chopp? Chopp? Exatamente, CHOP. CHOP, mas não chopp de cerveja. CHOP dos requisitos do artigo 3º. Que sério. Mas tudo bem, vamos lá. Quais são os requisitos lá do artigo 3º que eu já estou falando há 1000 anos? São 5. CHOP. S de subordinação. H de habitualidade. O de onerosidade. P de pessoalidade. E outro P de pessoa física. Vamos ver um por um detalhadamente. Vamos começar então pela subordinação. Nós sabemos que no direito existem vários tipos de subordinação. A subordinação técnica, a subordinação econômica, a subordinação jurídica. Mas o que importa aqui pra gente no direito do trabalho, especialmente para poder saber do requisito, né, da relação de emprego, é a subordinação jurídica. E por quê? Muitas vezes o empregado ele tem mais técnica do que o empregador, porque justamente foi por isso que ele foi contratado, para ele poder desenvolver aquele trabalho. Então essa subordinação técnica não é tão importante. Igualmente não é tão importante a subordinação econômica, porque pode ser sim que o empregado ele tenha mais patrimônio do que o empregador. Então, o que é a subordinação jurídica? A subordinação jurídica nada mais é do que o poder do empregador de dirigir, de orientar, de fiscalizar e de punir o empregado de acordo com o contrato de trabalho. O nosso segundo requisito é a habitualidade, conhecida também como não eventualidade. E o que ela nos diz? Que precisa existir uma permanência, uma continuidade na prestação dos serviços. Essa prestação dos serviços ela não pode ser esporádica, ela precisa ter uma continuidade. É importante dizer que a CLT ela não fixa uma quantidade de dias para falar se existe ou não a habitualidade. Mas o entendimento que prevalece é que não importa se eu trabalho apenas uma vez por semana. Se essa uma vez por semana se prolongar no tempo, eu trabalhar uma vez por semana durante 2, 3 anos, por exemplo, só a título de exemplo mesmo, a habitualidade ela está presente. Eu não preciso trabalhar todos os dias. A habitualidade não é trabalhar diariamente. A habitualidade é trabalhar permanentemente, continuamente. Beleza? E o nosso terceiro requisito é a onerosidade. Como vocês já devem imaginar, onerosidade está sim relacionada a dinheiro. Eu preciso receber uma contraprestação, e essa contraprestação tem que ser pecuniária, pela prestação de serviços que eu efetivamente realizei para o meu empregador. Então, lá no final do mês, por exemplo, eu tenho que receber
dinheiro, eu tenho que receber salário para que eu possa ter a presença da onerosidade, a presença desse terceiro requisito. E o nosso quarto requisito é a pessoalidade. A pessoalidade, ela nos diz que eu não posso fazer-me substituir. Falei difícil. Vamos rebobinar. O nosso quarto requisito é a pessoalidade. A pessoalidade, ela diz que eu não posso me substituir, mandar outra pessoa no meu lugar para poder prestar aquele determinado serviço. Eu tenho que, eu, Vitor, pessoal, pessoalidade, pessoal. Eu não posso mandar outra pessoa no meu lugar. E o nosso último requisito é a pessoa física. Esse não tem muitos segredos, né? Pessoa física somos nós, né? É o empregado em si. É a pessoa física que precisa prestar o serviço para a pessoa jurídica. Se eu tiver uma pessoa jurídica prestando aquele serviço, a relação de emprego ela não vai estar presente, porque falta um dos requisitos lá do artigo 3º. E uma última dica é que todos esses requisitos, os 5 requisitos, eles são cumulativos. Então, se de repente faltar um requisito sequer, a gente não vai ter a relação de emprego, a gente não vai ter o vínculo empregatício. Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esquece de dar aquele like, de deixar aí o seu comentário, a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão. E nos acompanhar lá no Instagram e no Facebook, de segunda a sábado, e aos domingos aqui no YouTube. Até a próxima.